Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Matemática com o Rubão. Eu sou o professor Rubem Carneiro e nessa nossa aula nós continuaremos a falar da função logarítmica, mas nesse momento sobre algumas funções obtidas a partir destas funções logarítmicas. Então, para a gente começar, vamos primeiro dar uma rápida recordada em nosso último assunto. Nós vimos que uma função logarítmica vai ser uma função cujo domínio são todos os números reais estritamente positivos, cujo contradomínio é o conjunto dos números reais, dada pela lei f de x igual ao logaritmo de x numa base a. Essa é a nossa função logarítmica. E aí nós vimos que essa função ela intercepta o eixo x sempre no x igual a 1, ou seja, nós vimos que nessa função a função do zero sempre vai ser igual a 1. E um segundo detalhe importante que nós vimos nessa função é que o eixo y sempre vai ser a assíntota do gráfico dessa nossa função. Ou seja, o gráfico da minha função ele fica cada vez mais perto do eixo y, só que nunca vai chegar a encostar nesse eixo. Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje são algumas funções que eu posso obter a partir dessa função. Ou seja, funções onde eu até vou ter o logaritmo, porém eu não vou ter simplesmente o logaritmo de x numa base fixa. Eu vou ter o logaritmo de uma outra expressão matemática. E aí, nós vamos precisar nos lembrar de algumas transformações geométricas nos gráficos das nossas funções, e eu quero, a partir dessas transformações, mostrar a vocês um esqueminha mais prático, para que nós possamos, primeiramente, construir o gráfico desses outros tipos de funções, e num segundo momento, resolver exercícios do tipo que cai com uma frequência grande nas principais provas. Vamos lá? O primeiro tipo de gráfico que eu quero conversar com vocês é quando nós temos a função logaritmo de x, numa base a, somado com o k. Então, repare que eu estou somando k no valor da nossa função. Como nós já conversamos anteriormente na nossa aula, especificamente sobre as transformações geométricas no gráfico de uma função, sempre que eu somo um determinado valor fixo à minha função, nós vamos ter uma translação vertical, ou seja, um deslocamento vertical. O gráfico da minha função ele vai subir ou vai descer um certo número de unidades. Então, nesse caso, como eu estou somando o valor de k, nós sabemos que teremos uma translação vertical de módulo de k unidades. E aí, se esse número que eu estou somando, ele é positivo, o meu gráfico vai para cima. E se esse número que eu estou somando, ele é um número negativo, o meu gráfico vai para baixo. Com um exemplo, olha só esse gráfico no plano cartesiano. Você está vendo, no meu plano cartesiano, o gráfico da função y igual a logaritmo de x da base 2. Inclusive um gráfico que nós conversamos na nossa última aula. Eu vou pegar essa minha função e eu simplesmente vou somar uma unidade, ou seja, o logaritmo de x da base 2 mais 1. Olha só o que acontece com o meu gráfico. Como você pode perceber, o que aconteceu com o meu gráfico é que ele subiu um pouquinho. Na verdade, ele subiu exatamente uma unidade. A assíntota continua sendo o nosso eixo y. Então, aqui estava o eixo y, aqui era o gráfico da minha função, ele simplesmente subiu. Mas o que acabou mudando é o ponto que ele cruza o eixo x. Por quê? Antes, o ponto que ele cruzava o eixo x era o ponto onde o x valia 1, o y valia 0. Como ele subiu uma unidade, esse mesmo pontinho agora, quando o x vale 1, o y também vale 1. Ou seja, colocando esse gráfico no meu caderninho, nós vamos ter que aqui embaixo nós temos a função logaritmo de x na base 2 e aqui em cima o logaritmo de x na base 2 mais 1. Ou seja, ó, todos os nossos pontinhos eles estão subindo exatamente uma unidade. E aí, como eu acabei de exemplificar vocês, nós tínhamos antes esse pontinho aqui, ó, onde o x valia 1 e o y valia 0. Como esse ponto subiu uma unidade, ó, esse ponto veio para aqui, onde o x valia 1 e o y valia 1. Então, exemplificando uma de cada uma das nossas translações, um de cada um dos nossos deslocamentos. Tudo bem?
O segundo exemplo que eu quero fazer com vocês é esse aí. O gráfico da função f de x igual a m vezes o logaritmo de x na base a. Agora você consegue perceber que eu estou multiplicando o meu logaritmo por um número. Se eu vou multiplicar o logaritmo por um número, primeiro eu devo calcular o logaritmo de x e depois eu multiplico a resposta pelo número. Ou seja, cada um dos pontinhos no nosso plano cartesiano vão ser multiplicados por esse número. E nós vamos obter um esquema parecido com esse aqui. Imagine que esse seja o gráfico da função logaritmo de x na base a. Eu estou multiplicando, por exemplo, essa função por 2. O que vai acabar acontecendo é que eu multiplico o resultado da minha função por 2. E lembre-se que o resultado eu sempre olho sobre o eixo y. Então, por exemplo, ó, o y desse ponto é 0. 0 vezes 2 continua sendo 0. Então, meu pontinho permaneceria no mesmo lugar. O y desse ponto, por exemplo, ele vale 1. E 1 vezes 2 é 2. Ó. Ele vai dobrar essa nossa distância. E nós vamos parar aqui. O y desse ponto aqui, por exemplo, ó, ele vale 3. Se eu vou multiplicar ele por 2, ele vai valer 6. Ó. Então, ele vai dobrar também essa distância. Ele vai lá para cima. O y, por exemplo, desse nosso pontinho aqui, ó, ele valia 2, usando as linhas desse caderno. Se eu estou multiplicando por 2, 2 vezes 2 vale 4. Então, ele vai dobrar a distância e vai parar por aqui. Ou seja, você pode observar que cada um dos nossos pontinhos vermelhos, eles são mais altos do que o seu correspondente azul. Ligando esses pontos, nós obtemos uma função dessa maneira. Ela fica um pouquinho mais inclinada, digamos assim, que a minha função original. Pegando no plano cartesiano, onde as coisas ficam mais fáceis por serem mais precisas, nós vamos ter o seguinte. Mais uma vez, nós temos o gráfico da função y igual a logaritmo de x na base 2. Eu vou pegar essa minha função e multiplicar por 2, obtendo o gráfico da função y igual a 2 vezes log de x na base 2. Reparou? Ele é mais inclinado que a função anterior. Nesses dois primeiros casos, tanto quanto você soma uma função, soma um número fixo na função, perdão, tanto quanto quando você multiplica a minha função por um número, eu pessoalmente acredito que para você fazer o seu gráfico é mais fácil você proceder de maneira bem parecida com aquela que nós fizemos os gráficos na aula passada. Ou seja, constrói uma pequena tabelinha de pontos, escolhe alguns valores para x que serão fáceis para você calcular o logaritmo e depois você, substituindo esses valores de x, calcula a função colocando os pontinhos. Como você já tem uma ideia qual é o formato da função logaritmo de x, vai ficar mais fácil para você ligar esses pontos e obter o gráfico correto. Tudo bem? O mesmo não vai ocorrer em funções do tipo y igual a logaritmo de m vezes x mais n numa certa base a. Não vai ocorrer por quê? Porque quando eu somo um número aqui na minha variável, eu sei que eu vou ter uma translação horizontal. Ela vai para a esquerda ou vai para a direita. Além disso, quando eu multiplico o meu x por um número, a minha função ela fica horizontalmente, um pouquinho mais esticada ou um pouquinho mais espremida. E fica um pouquinho mais confuso você enxergar essas nossas duas transformações olhando o gráfico da nossa função logaritmo. Então, o que eu recomendo que você faça para que você consiga enxergar o gráfico dessa função? Primeira coisa interessante, observe os elementos que nós conhecíamos da função logaritmo mesmo. Eu sei que essa função ela corta o eixo x quando x é igual a 1. Ou seja, quando o número que está dentro aqui do meu parênteses ele é igual a 1. Então, o primeiro passo que eu recomendo para que você consiga fazer o gráfico dessa expressão será resolver a equação mx mais n igual a 1, ou seja, o número que está dentro aqui do meu parênteses igual a 1. Se você resolver essa sua função, essa sua equação, você vai acabar encontrando como valor de x onde a função corta o eixo x. O segundo passo, importante para você perceber, é que a assíntota do nosso gráfico era o eixo y, ou seja, aquele valor onde o x é igual a zero, ou seja, onde aqui dentro estava zero. Desse modo, o nosso segundo passo será resolver a equação mx mais n igual a zero, ou seja, o número que está dentro do parênteses igual a zero.
E quando você resolver essa equação, o x encontrado será o x da assíntota do nosso gráfico, ou seja, aquela linha vertical onde a função fica cada vez mais perto sem nunca chegar a encostar. E o terceiro e último passo importante vai ser calcular a função de um valor específico de x, ou seja, você vai escolher o x que você quiser, substituir da sua função e descobrir qual que é o valor dela para esse único valor de x. Repare que na hora de você escolher o valor de x, nós vamos escolher algum valor onde o cálculo seja mais fácil. Eu não vou colocar um valor que eu não vou saber fazer de cabeça. Eu sei que, olhando esses 3 pontos, fica meio confuso. E é por isso que eu preparei um exemplo para fazer junto com vocês, sem qualquer tipo de uso de aplicativo, para realmente simular o que aconteceria caso você estivesse numa prova, alguma coisinha assim. O exemplo é essa função. f de x igual ao logaritmo de menos 2x mais 6 na base 3. Então, vamos aplicar aqueles 3 passos e depois eu represento junto com vocês o gráfico da função. Então, meu primeiro passo, para descobrir onde que ela vai cortar o eixo x, eu vou igualar esse cara que está dentro do parênteses a 1. Então, nós vamos ter que menos 2x mais 6, ele é igual a 1. Significa dizer que, primeiramente, o menos 2x é 1 menos 6, que é igual a menos 5. E, portanto, o nosso x vai ser igual a 5 meios, ou 2,5 se você preferir. Então, eu já sei que o meu gráfico corta o eixo x no 5 meios, 5 sobre 2. Segundo ponto, eu vou igualar esse cara que está dentro do parênteses a zero. Para quê? Para poder achar a assíntota da minha função. Então, o meu segundo passo, menos 2x mais 6 igual a zero. Eu sei que menos 2x é igual a menos 6 e, portanto, x igual a 3 vai ser a assíntota da minha função. Depois disso, eu vou escolher o valor que eu quiser para x e substituir para achar um valor numérico, de preferência um número que eu saiba calcular de cabeça. Nesse exercício, um valor interessante é nós colocarmos o nosso x igual a 1,5, 3 sobre 2. Então, caso você substitua 3 meios no lugar do x da minha função, nós vamos ter o logaritmo de menos 2 vezes 3 meios, mais 6 na base 3. Por enquanto, eu apenas me recordei que função é uma substituição. E desse modo, eu posso simplificar o 2 de cima com 2 de baixo. Nós vamos ter menos 3 mais 6, que vai ser igual a 3. E logaritmo de 3 na base 3. 3 elevado aqui, o número vai dar 3. Muito bem, 3 elevado à primeira potência. E colocando essas nossas informações no plano cartesiano, nós vamos ter o seguinte. Nossa primeira informação era que a minha função cortava o eixo x exatamente nos 5 meios. Como é que eu sei disso? Porque eu igualei a 1. Então, aqui, ó, nos 5 meios, quer dizer, no 2,5, vou até colocar a nossa fração aqui, ó, 5 meios, é exatamente onde a minha função corta o eixo x. Segunda informação importante, a assíntota da minha função era quando x era igual a 3. Ou seja, para poder representar essa situação, lá no x igual a 3, eu vou fazer uma linha pontilhada na vertical, representando a minha assíntota, para verificar, tá? Ou para saber se a minha função está chegando bem pertinho dele e nunca encostando. Agora, para perceber se a função é crescente ou decrescente, nesse caso é difícil olhar somente a base. Por quê? Porque quando eu estou multiplicando o x por número negativo, inverte tudo. Então, para você não ficar decorando um monte de coisa, nós fizemos esse outro passo. Ó. Eu chutei um valor qualquer para o x. Então, eu descobri que quando o x é igual a 3 meios, então x igual a 3 meios vai ser entre o 1 e o 2, né? 3 meios é 1,5. O y vai ser igual a 1. Então, ó, observando esses nossos valores, nós vamos ter esse terceiro e último pontinho. Então, eu já sei a assíntota, sei onde ela vai cruzar o eixo x e sei mais um pontinho. Ó. É só depois ir acertando, daqui a pouco eu faço bonitinho, né? A nossa curva. E aí, nós vamos obter, então, a mão livre mesmo, essa curva, que vai representar o gráfico da nossa função.
Então, com esses três elementos, você consegue fazer qualquer tipo de gráfico quando nós temos aqui ó, uma expressão matemática dentro do parênteses. De primeiro grau de preferência, se for de segundo grau, terceiro grau, você consegue até seguir os mesmos passos, mas aí o gráfico não vai ficar tão certinho assim. Ele pode ter mais do que uma assíntota, mais do que um cruzamento no eixo X, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Tudo bem? Bom, é isso que eu queria conversar com vocês nessa nossa aula, principalmente esse tipo de gráfico. Esse tipo de função cai muito nas principais provas de vestibulares, porém, quando cai uma questão dessa, não é muito para você desenhar o gráfico, é mais para você utilizar os seus conhecimentos, interpretando um enunciado e conseguir responder algumas perguntas específicas sobre a função dada. Tudo bem? Mas isso a gente vai conversar em aulas posteriores. Por hora, eu espero que tenha ficado bem claro isso a vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.